Olá pessoal, ok? Alegria para quem tem alegria, vida para vivermos a cada dia mais, ok? Nós vamos falar sobre os campos levianos, leviandade e o Estado burguês, ok? O conceito de soberania e o índice de uma profunda mutação no pensar e coisa política. Lembra que eu mostrei o campo ilustrativo, até que eu expliquei de um modo modesto. Falei sobre inseto e a questão do rei. Ali ele expõe que é o que? É um livro. Ali tem épocas, alguns contos e filmes de ficção que vão proibir você ler livro. Pode ver que os livros hoje são uma bússola, um farol, um recipiente, uma reciclagem. Você vê ali um senhor de idade, né? Muitas vezes um rei, com o tamanho de uma tesoura bem grande atrás dele. É lógico que se você vir no basquetebol mostrar para eles ou para elas no basquetebol, no voleibol, até no futsal, no futebol, que são corte que você fica atrás, você faz vários movimentos e fala, ó, 1, 2, 3, ou seja, esse movimento são colocações nos bastidores, no vestiário, que é o meio que de planejamento tático-cultural, campo tático-cultural. Então, é lógico que o livro traz garantia, cada com todos, assim capaz de transformar em cooperação o seu campo antagonista. O que é admiravelmente expresso por Kant. Embora Kant teve o apoio dos próprios alunos, ele foi expulso mais, ou seja, fizeram uma lista, dizem a história que fizeram uma lista lá de referências boas dele, falando na sala de aula, ele continuou ficou efetivo na própria faculdade. Embora os levianos queriam que ele saísse da sala de aula, porque estavam abrindo os olhos, os próprios alunos, nos livros. E os livros é o que? Um canal, uma lâmpada, ok? Que perpetua sobre nós. Por que eu vou falar de Kant? A palavra Kant fala de adaptação. Kant vai perpetuar o conceito de adaptação, o princípio da adaptação. O princípio as suas biodiversidades e o princípio da sobrecarga. Nós analisarmos o livro de treinamento, o que é politizar? Politizar é negociar, administrar. Como é que eu vou administrar meu corpo? Nos campos esquematizados. Então, um homem não consiste mais em educá-lo moralmente? São perguntas. Não consiste? Ou seja, é só um ser mecânico, embora a própria mecânica já é um ser humanizado. Mais técnico ou mais humanizado, que vai intercalar a corporeidade. Então, entre esses campos introdutórios, os meios maquinários, o que vegará afins, a paz ou a segurança? O que vai ser reinado, a paz ou a segurança? Ao meu ver, é lógico que alguns querem o que? A paz, querem, graças a Deus, chegou meu dia hoje, vão me matar, vão fazer alguma coisa contra mim. Mas é melhor você ter segurança. É lógico que os dois. A paz e a segurança, ambos os dois são bons. É lógico que eu vou lá pro Parque da Paz, né? Vou estar lá no meu dia, na minha hora. É lógico que a pacificação é boa, mas nós temos que ter segurança. Ok? Então, quando falamos sobre essa empregabilidade de levianos, que são colocados na nossa vida, para, ou seja, diminuir a cada dia e crescer a cada dia em questão de conhecimento. Quanto mais crescemos no desenvolvimento, nós aprendemos com o quê? Com o osso. Lembra que eu ilustrei ali o próprio rei? Ele é um processo de quê? A curvatura dele nessa posição, mas só que ele não deixou de quê? Ter a tesoura. Às vezes nós podemos ter várias idades, passados 20, passados 30, dos 40, mas muitas vezes nós temos que ter uma autoavaliação ligada à motricidade humana, histórica, crítica, e os seus conteúdos notórios. Então, há esse contrário. É lógico que quando eu falo de Kant e Rosier, falamos também das metáforas de Newton entre a gravidade esquelética. Quando falamos de gravidade, falamos de compensação. Tem um momento que a gente vai parar de treinar. Quando nós voltamos a treinar, há uma reserva proteica, você vai com mais motivação, parece que é um renovo, um novo movimento.
Ou seja, você vai pegando peso, é lógico, vai ter que voltar de novo, aquele sincronismo, algo sincrônico, gradativo e gradual, mas coloca panoramas importantes, ok? Então, entre essas questões ligadas a compensações, quando você vai em um lugar que faz tempo, faz 10 anos, 5 anos, ou 4 anos, ou 6 anos que você não vai, você chega lá, você coloca os seus pés, mesmo parecendo sendo aparente a respeito ainda, isso coloca colocações importantes na nossa vida e família. Às vezes nós podemos não ser muito bem atendidos em alguns lugares, mas ainda há um respeito em alguns lugares pela referência, pela história antológica, concepcional. Ou seja, em tempos atrás não tinha uma quadra para a escola, não sei se está construída agora, eu não cheguei a ver, tinha uma quadra fora. Só lembrei até do Pio XII, porque o local que eu fui, o Papa Pio XII falava o quê? Olha como que é algo exemplar o Papa Pio XII. Ele falava que nós tínhamos que evoluir junto com a sociedade. E aonde eu cheguei lá, eu tinha um Pio XII, colégio Pio XII, e eu tinha uma tia que morava lá na frente do Pio XII ali, incorporando o Espírito Santo. Ok? Então o Papa Pio XII nos coloca concepções relacionadas ao que é evoluirmos. A teoria da evolução, a teoria criacionista, várias teorias, mas temos que evoluir, ou seja, aprendendo a cada dia a sobreviver. Aonde há segurança, a paz. Aonde eu tenho segurança? É lógico que eu tenho que ter segurança, tem que ter fé, é lógico. Tem que ter treinamento, é lógico. Tem que ter uma linguagem, é lógico. Mas, ao nosso ver, o que nós colocamos em cronogramas, entre referências e inferências, os modos que vivemos a cada dia. Então, entre esses campos harmônicos, ligado à harmonia, é um aprendizado motor. Harmonia é uma habilidade motora. A sexta, ou seja, então a tesoura, vai associar o que? Cortar, cortes. Aí lembramos do próprio Manuel Sérgio Cunha, uma corte epistêmica. Você coloca corte um corte epistêmico, Mas se nós falarmos a corte, olha o acento, corte e corte, há um acento, corte, há um acento, corte epistêmica. Então a corte ficou mais forte, depende muito do acento, quer dizer. Então corte ficou sem um acento, corte, olha o acento, um pontinho de acento, declinado, um supino 45, inclinado, ok? Um supino 45, depois você pode mudar o acento para um supino declinado. Se nós olharmos as ordens alfabéticas dos aparelhos de musculação também, na própria quadra, o nosso próprio corpo pode fazer vários movimentos que possam exercitar, lembrarmos de ordens alfabéticas, A, E, I, O, U, o Jugen Habermas, o Jugen, tem um acento, Jugen Habermas, o acentinho então, ou seja, já mostrou que a pessoa vai olhar nos seus cronogramas ligados ao próprio português e vai achar, vai pesquisar, ok? Então ele fala sobre consciência moral, quando falar se eu falar lá na África do Norte, eles vão entender então é a maneira que vai ser um influente, mas campos adaptáveis entre comportas, ok? Entre o bem e o mal. E o que é poder? Okay? Será que o poder é que eu vou passar tesouro em todo mundo? Tesouro, tempos atrás eu não consegui ficar muito em alto rendimento e top, por causa que a maioria das vezes eu gostava mais na base, porque ali eu podia fazer um campo filosófico, já de uma utopia, uma utopomotriz, porque uma utopia ligada à cooperação, mas a própria cooperação vai haver competições. É uma utopia que cria possibilidades e metas na base. Às vezes o professor bom que vai usar o meio de inclusão. Por isso tinha alguns autores aqui ligados à deficiência física, mental, porque a maioria das vezes esse acervo nessa área deixa a desejar, ok? Você vê alguém falando, reabilitando, liberar um oxigênio no cérebro já é algo milagroso. E quando ocorre uma convulsão, depois volta, já faz um feedback, é algo para nós harmônico, ok?
A linguagem e sociabilidade.